Na Centecar Parnamirim você encontra atendimento personalizado e transparência. Centecar Parnamirim com o melhor preço do mercado. Qualidade garantida, serviços completos de alinhamentos, balanceamento, cambagem, suspensão, freio, troca de óleo e mecânica em geral. Centecar Parnamirim, Rua Castro Alves, 132, Rosa dos Ventos, Parnamirim. Informações 3272-6309. Sua internet tá assim? Que tal deixar assim? Acelere com RNnet, sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RNnet 3272-3222. Olá, eu sou Alisson Holanda, produtor de cerveja artesanal e dono da cervejaria Holanda. Uma cervejaria que foi a primeira cervejaria artesanal do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos um portfólio de 9 cervejas com receitas pensadas em todas as categorias do mundo todo, das principais escolas cervejeiras do mundo, mas também adaptadas para o nosso paladar, para o paladar regional. Venha nos conhecer nas nossas mídias sociais ou então nos bares e referências que vocês possam encontrar aí. Temos o site e temos o Instagram. Siga-nos no Instagram. A cidade está muito mais colorida. São 5 lojas das Tintas Luxor espalhadas por Natal e Grande Natal. Tudo isso para te atender com os melhores produtos e preço de fábrica. Todo mundo compra nas lojas das Tintas Luxor. O que a loja tem de mais especial? Aqui vendemos muito mais que tintas, vendemos emoção. Não erre! Produtos de qualidade com preço de fábrica para deixar sua casa muito mais linda. Tintas Luxor, a marca especializada em texturas. Majuí Condomínio Parque, no centro de Monte Alegre. Tudo o que você quer para comprar o seu lote agora. Sem entrada, sem intercalada, sem balão e sem burocracia. Lazer completo, portaria blindada e monitoramento 24 horas com plano de segurança Proteg. Tudo isso com mensais fixas de apenas R$ 548. E você, está esperando o quê? Majuí Condomínio Parque. Acesse vivermajuí.com.br. Chegou no RN Enereco, um novo conceito em energia renovável. Conectando você com a mais moderna tecnologia solar e eólica. Enereco, uma escolha inteligente e segura para a sua autossuficiência energética. Atenção, emissoras de rádio e TV. A partir de agora, entramos em cadeia pela PNTV, com o Jornal Potiguar Notícias. Olá, tudo bem? Está no ar mais uma edição do Jornal Potiguar Notícias. Muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia. A partir de agora, você nos acompanha pelo rádio, pela TV e pelas redes sociais, pela internet, pela PNTV, a TV digital do portal Potiguar Notícias, pela TV Sena, pela TV Natal, canal 12 na NET e 108 na Cabo Telecom. Muitíssimo obrigado a você que nos dá uma carona na 91.9 FM, a Sintonia do Bem. Muitíssimo obrigado a você que está no rádio, também na 105 FM, FM Liberdade, FM Macaíba, FM Flores, FM Executivo, FM São Gonçalo do Amarante, Zona Norte FM, Liberdade FM, Asa da Esperança. Alô, Mossoró, nos acompanhando também, Santa Rita de Cássia. Santa Cruz, através da Rádio Santa Rita de Cássia, Rádio Seridó FM em Carnaúba dos Dantas. Pontal FM, muito obrigado a você que nos acompanha em Bahia Formosa. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha também através da Rádio Princesa em São Bento do Trairi. Alô, Curimataú FM que nos acompanha em Nova Cruz. Muitíssimo obrigado a você também que nos acompanha em Nísia Floresta. Muitíssimo obrigado a todos pela sua indispensável companhia. Você que nos acompanha e nos diversos municípios, mais de 150 municípios do estado do Rio Grande do Norte. O nosso abraço, o nosso muitíssimo obrigado. Olha, no programa de hoje nós teremos a participação do empresário Marcelo Passos. Ele é presidente da ANORC e todas as quintas-feiras ele participa do nosso programa
trazendo aqui o seu olhar sobre o campo que está chovendo, né? Os açudes estão ganhando água, então ele traz as suas preocupações em relação ao setor rural, mas comenta também o mundo empresarial do Brasil e do Rio Grande do Norte. No programa de hoje, como sempre, nós temos a participação do Padre Murilo de Paiva e a sua coluna Fé e Cidadania. Teremos também aqui a participação do Mário Sérgio, que é diretor do Salesiano. O professor Mário Sérgio vem falar das férias. O Salesiano vai dar férias, né, e desse tempo de fazer educação à distância. O empresário Itamar Manso, que é da Facerne, vem falar sobre as medidas e as expectativas do comércio do Rio Grande do Norte na saída para a pandemia, e todo mundo tem, principalmente o pessoal do comércio, os empreendedores, estavam ansiosos que a curva achatasse e que as medidas de relaxamento pudessem ser já flexibilizadas, e o que a gente, neste final de abril para o início de maio. Amanhã é 1º de maio, e o que nós percebemos é que estamos chegando ao pico, ou seja, estamos em situação pior do que uma semana antes, do que 2 semanas antes, do que 3 semanas antes. Então, a nossa expectativa é que as próximas semanas, as expectativas das pessoas que entendem de saúde e que estão estudando essa pandemia, é que ainda as próximas semanas serão muito graves, serão de isolamento e de aumento de número de contaminação. Olha, nós também ouviremos no programa de hoje o deputado Hermano Moraes, que é do PSB, pré-candidato a prefeito de Natal. Ele vem falar sobre a sua atuação na Assembleia Legislativa. Você sabe que o deputado Hermano Moraes testou positivo no Covid-19, mas já se recuperou, teve um tratamento cuidadoso em casa e já está bom. Ele fala conosco no programa de hoje. E também o presidente do Partido dos Trabalhadores no Rio Grande do Norte, ex-deputado Júnior Souto, estará conosco. Ele vem falar sobre como é que ele está construindo o partido nesse tempo de pandemia. São mais reuniões online. Você imagina fazer política online, é isso que está acontecendo nos dias atuais. Também teremos a participação do presidente do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte, o doutor Geraldo Ferreira, que fala sobre essa questão do fim da pandemia, que é o que todos nós queremos. Olha, pessoal, vocês que nos acompanham sabem que a gente traz sempre as principais notícias do portal www.potiguarnoticias.com.br, os principais destaques. Entre os destaques está aqui agora a briga. Você lembra do presidente Bolsonaro? Primeiro ele tinha uma briga com os próprios ministros, né? Com o ministro Mandetta. Então ele brigou com o ministro Mandetta até que tirou o ministro da Saúde no meio de uma pandemia. O que deveria ser inacreditável uma coisa destas, pois ele fez. Depois, ele criou uma briga com o presidente da Câmara, e a gente sabe que a Constituição Federal, ela obriga que os poderes vivam em harmonia, sejam autônomos e harmônicos ao mesmo tempo. O STF, a Justiça, as duas casas legislativas, o Congresso Nacional, né, a Câmara dos Deputados, e o Senado Federal. Pois bem, aí ele começou uma briga com o Rodrigo Maia, desproposital. Mas nem terminou a briga com o Rodrigo Maia, ele começou uma outra briga com o outro ministro dele, que o ajudou muito, inclusive, a ele estar onde hoje está, que é justamente na presidência da República. Quem foi, gente? Sérgio Moro. Vocês lembram que Sérgio Moro fez vazamentos, responde vários processos por ter vazado, a conversa da ex-presidente Dilma com o ex-presidente Lula, fez todo aquele escarcéu. Obviamente, o presidente Lula terminou saindo da disputa, terminou preso, e quem era o juiz? O juiz era Sérgio Moro, da Lava Jato. E quem se beneficiou da eleição? Jair Bolsonaro. E o que é que Moro ganhou? Um ministério e uma promessa de ir para o STF. Pois bem, Moro perdeu tudo isso porque o presidente Jair Bolsonaro queria botar um amiguinho do filho dele no comando da Polícia Federal, e o Sérgio Moro não admitiu. Resultado, brigaram. E desta briga é o que está rendendo até hoje. Agora o presidente Jair Bolsonaro
que não conseguiu colocar o seu amiguinho o amiguinho dos seus filhos, na verdade, no comando da Polícia Federal, foi justamente alcançado pela Justiça. O STF, através do ministro Alexandre Moraes, barrou Bolsonaro, barrou a nomeação do superintendente, do diretor-geral da Polícia Federal, amigo da família Bolsonaro. Então, Bolsonaro agora começou a brigar também com o STF. O filho dele já tinha dito que fechava o STF com 4 cabos. Pois bem, Bolsonaro critica Moraes, o ministro do STF, Fernando Moraes, e diz que ele entrou no STF por amizade. Ou seja, começou uma briga agora com o STF do presidente da República. O presidente da República tem uma estratégia muito parecida com a do Donald Trump nos Estados Unidos. Ele cria uma oposição dele mesmo. Então, um dia ele diz uma coisa, no outro dia ele diz outras, e aí ele chama a atenção de todos os holofotes para ele. E quando a imprensa faz essa avaliação, ele critica, a imprensa critica todo mundo, e ele pretende, pelo que a gente percebe, na estratégia dele, e com essas brigas com os poderes, e quando ele não tem os poderes para brigar, briga com seus próprios ministros, e assim ele continua em destaque até chegar a hora da reeleição. E ele ficando em destaque, ele toma o espaço dos possíveis candidatos da oposição, porque ele faz oposição ao seu próprio governo e ele próprio toca fogo no seu próprio partido. Ele se elegeu pelo PSL, tocou fogo, então ficou uma semana nesse debate, e quando ele bota o debate, ele mesmo pauta o debate, obviamente a oposição fica com muito menos espaço na mídia, muito menos espaço, porque ele mesmo cria o assunto, ele mesmo mata o assunto e ele cria outros assuntos, sempre com essa questão de criar polêmicas, mesmo que tenha que queimar os seus próprios ministros, como ele fez já com Mandetta e fez com Sérgio Moro. Sérgio Moro que teve um grande papel na eleição de Bolsonaro, né? Na eleição de Bolsonaro. Toda a narrativa de Bolsonaro estava diretamente ligada ao trabalho de Sérgio Moro na Lava Jato, totalmente ligada àquela narrativa da anticorrupção, a narrativa e Sérgio Moro estava focado justamente na Operação Lava Jato, que tinha como alvo as principais figuras do Partido dos Trabalhadores, que era justamente, não coincidência ou coincidentemente, eram justamente os adversários de Jair Bolsonaro. E, ao chegar à presidência, Jair Bolsonaro lhe presenteou com o ministério. Só que agora cobrou o preço, botou Moro para correr. E Moro saiu atirando, disse que Jair Bolsonaro queria fazer coisas e que ele considera inapropriadas, tá certo? E os juristas, especialistas no direito, dizem que coisas ilegais, coisa contra a Constituição. Então, tanto o Sérgio Moro quanto o Jair Bolsonaro atentaram contra a Constituição dentro dessa briga que está longe de ser republicana, está longe de ser de interesse do povo. É, na verdade, a vaidade e os desacertos, desacordo, promessas mal cumpridas entre esses dois homens que se mostram pequenos diante de um Brasil gigante. Moro sinaliza a aliados que está disposto a depor na CPMI das fake news. Pronto, a CPMI da fake news é mais uma ação do Congresso Nacional de Joyce, a deputada Joyce, de São Paulo, que é do PSL, o PSL que elegeu Bolsonaro. Pois bem, essa moça já é adversária do presidente Bolsonaro. Então é isso, ele também criou lá atrás uma briga com Joyce, que foi líder do governo na Câmara dos Deputados de Jair Bolsonaro, mas não fez a coisa do jeito que ele quis, então teve briga. Tem briga, e aí ela é uma das propositoras das fake news e já disse na grande imprensa que há sim
documentos junto ao STF acerca de um gabinete da maldade, um gabinete do ódio instalado dentro do Palácio do Planalto para produzir fake news e destruir reputações das pessoas. Inclusive, quem está sendo destruído nesse momento, em termos de reputação, por esse gabinete da maldade, comandado pelos filhos do presidente da República, segundo Joyce, é justamente o ex-ministro Sérgio Moro, que tanto ajudou a Jair Bolsonaro chegar à presidência da República. Nós vamos começar, então, estes e outros destaques. Vocês acompanham no www.potiguarnoticias.com.br. Inclusive, aqui a Prefeitura do Natal, né, prorrogou, fez mais um decreto aí prorrogando as aulas, tá certo? Está prorrogando o início das aulas das aulas em Natal. E o próprio ministro da Saúde disse que não sei e ninguém sabe quando será o pico do Covid-19, diz tais a senadores. Então, o ministro da Saúde foi chamado lá no Senado, na verdade foi por via conferência, né? E disse que não sabe. Mas os especialistas, nesse caso, é muito melhor a gente escutar a Organização Mundial da Saúde do que escutar as autoridades brasileiras do governo federal. Infelizmente, infelizmente esse atual ministro, ele não traz aquela credibilidade porque é muito mais político cuida mais da política do que da saúde. Estados, a Prefeitura de Natal prorroga a suspensão das aulas até 29 de maio, tá certo? Então, até 29 de maio estão aí essa situação de prorrogação das aulas. Estados recebem apenas 11% dos materiais de UTI. Então, é uma outra briga aí entre os governadores e os ministros. Os governadores sem receber os repasses devidos. E a gente sente um desânimo dos governadores diante das negociações com o Ministério da Saúde, infelizmente. Pessoal, nós vamos agora ouvir a coluna Fé e Cidadania do Padre Murilo de Paiva. Alô, Padre Murilo, a palavra é sua. Olá, como vamos? Estamos chegando. A minha reflexão de hoje, então, sobre o pão. A força do pão, onde é que ela pode morar? A força do deserto, onde é que ele pode morar? Se a missão de morar no deserto ou no pão fosse dada a Públio Ovídio Naso, que nasceu em 20 de março de 43 a.C., em Sumona, e morreu em 17 depois de Cristo, no exílio em Constança, na Romênia, para que as estrelas iluminassem os humanos a encontrar uma rota para haver uma equitativa distribuição do pão pelo deserto da fome e da sede. Talvez ele iniciasse por pregar uma metamorfose. Metamorfose esta feita por Deus para que cada um somente tivesse o necessário para viver. Aqui está a grande metamorfose, porque geralmente nós não queremos ter só o necessário para viver. Sempre, por um lado, isso tem um aspecto positivo, de ir buscar, vir a ser nosso, de entrar na luta, na procura, para conseguir então o pão e poder segurar o pão de hoje e o pão de amanhã. Mas, por outro lado, tem o acento do egoísmo, tem o acento, então, do acumular, de querer a segurança só para si, inclusive a segurança alimentar. Haveria uma condição de distribuição do tempo para trabalhar, amar, brincar, cantar, dançar, comer e beber o necessário e suficiente para que cada pessoa e todas as comunidades pudessem ter a energia para realizar tudo isso. Ora, eu escrevi isso aqui no prefácio do livro, então, O Deserto e o Pão, em 2016. E essa realidade parece não mudar. Por isso, meu irmão, minha irmã, esses dias que a gente está de reflexão, de isolamento social, e eu acho que é hora importante para nós valorizarmos esse tempo para encontrar uma forma mais diferente de trabalhar,
de amar, de brincar, de cantar, de dançar, de comer e beber, porém, o necessário. Olha, dedique um tempo para pensar nisso. Dedique um tempo para você fazer com que os seus neurônios possam imaginar coisas em que a justiça, a equidade pudesse acontecer. Seria um grande saldo do coronavírus para nós. Por hoje é só, Pinto Júnior, que amanhã possamos estar juntos, se o bom Deus nos permitir. Muitíssimo obrigado, Padre Murilo de Paiva, mas amanhã nós não teremos o Jornal Potiguar Notícias, porque é feriado, é 1º de maio de 2020. E hoje que é dia 30 de abril, é dia do ferroviário. Então, nosso abraço, a nossa homenagem a todos os ferroviários do Brasil e principalmente os ferroviários do Rio Grande do Norte. Olha, gente, os municípios do Rio Grande do Norte, nós temos no Rio Grande do Norte 167 municípios. Os municípios estão com dificuldade, não somente por essa questão do coronavírus, estão com dificuldade porque receberam a última cota do FPM de abril com queda. Então, ao mesmo tempo que os municípios estão precisando de maior atenção do governo federal e maior recursos para enfrentar a pandemia, é justamente nesse momento que cai o FPM. O FPM é o Fundo de Participação do Município, que é aquela transferência per capita que vem para cada município. E tem muitos municípios, 06, 08, que vivem exclusivamente ou quase que exclusivamente do Fundo de Participação. Aqueles municípios de 10 mil habitantes, abaixo de 10 mil habitantes, de 15 mil habitantes, que não têm arrecadação de IPTU, de ICMS, enfim, municípios diferentes dos municípios ricos, como Natal, Parnamirim e Mossoró. Esses municípios realmente e vivem também de emenda parlamentar. Estão em calamidade. Seria interessante que o governo federal, mas é pedir demais que o governo federal tenha empatia, tenha sensibilidade junto aos governos do Nordeste e junto às pequenas prefeituras. Pessoal, nós vamos ouvir agora a participação do diretor do Colégio Salesiano, professor Mário Sérgio, que vem falar como é que a escola está enfrentando os desafios peculiares neste tempo de coronavírus. Professor Mário Sérgio, a palavra é sua. Boa tarde, Pinto Júnior, boa tarde, caros ouvintes. Nós que representamos o Salesiano, na última semana estivemos reunidos com o pessoal da ANEC, que é a Associação das Escolas Católicas, tivemos com o sindicato e avaliamos algumas recomendações advindas lá da Procuradoria. E uma coisa interessante é que as escolas mais ou menos tomassem medidas semelhantes. E o Salesiano organizou-se da seguinte forma: nós vamos dividir as nossas atividades do Educação Infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e o Ensino Médio, primeira e segunda série, dando agora no mês de maio 30 dias de férias, retornando em junho e seguindo direto até o mês de dezembro. Vamos utilizar alguns sábados, alguns feriados, para que possamos atingir os 200 dias letivos e a recomendação de pelo menos 800 horas. Já para o pré-vestibular será diferente. Por quê? Porque as provas, o Ministério da Educação manteve as provas do Enem para 1 e 8 de novembro. Então nós não podíamos parar nesse período. Vamos continuar o mês de maio com aulas à distância, realizando alguns simulados, e tão logo haja o retorno do pessoal para as aulas presenciais, nós vamos também utilizarmos sábados, alguns feriados, o pré, alguns domingos e aulas nos contraturnos, porque o pré é uma situação atípica. Mas estamos com muita fé, muita força
E eu quero aqui, até neste espaço que você está nos dando, para parabenizar os pais pelo envolvimento, o nosso grupo de professores pela dedicação, superação e a galhardia acadêmica, que durante a realização eu chamo de teleaulas, teletrabalhos, realizados fora da sala de aula, dentro de todas as limitações, atingimos os nossos objetivos, e em especial ao aluno, pelo foco nas aulas virtuais e adaptação aos novos modelos de aula. Não é fácil, é algo diferente, mas acreditamos em Deus, que tão logo passe, nós vamos abraçar a semente da vitória. Muitíssimo obrigado, professor Mário Sérgio, que acaba de participar do Jornal Potiguar Notícias, dizendo que quais os desafios das escolas, está falando do Salesiano, mas esse desafio serve para todas as escolas nesse tempo de pandemia. Olha, criminalidade explode em Mossoró com 64 assassinatos neste ano. Então, neste ano, nós estamos no mês 4, já teve 64 assassinatos na cidade de Mossoró. Agora nós vamos nós conversamos com o presidente da FACERN, que é um dos órgãos da Federação de Comércio do Rio Grande do Norte, não é? Uma das federações. Itamar Manso, que é o representante, vai falar um pouco sobre como o comércio está sentindo e como pensa sair dessa situação de dificuldade imposta pelo coronavírus. Itamar Manso, a palavra é sua. Pinto Júnior, ouvintes do seu programa. Hoje, em reunião ao almoço, as entidades do comércio lançaram uma carta à sociedade. Essa carta tem por objetivo alguns pontos. Eu gostaria de destacar a questão da união do setor produtivo. O comércio está sintonizado, está com um discurso uno. Precisamos reabrir, mas precisamos reabrir as nossas lojas com responsabilidade. Para isso, necessário se ter um planejamento. Hoje, nós temos um comitê de crise composto por cientistas, profissionais da área de saúde, técnicos do governo e o setor produtivo. Estamos discutindo e apresentamos uma proposta de reabertura. Uma reabertura responsável, uma reabertura necessária, mas com aquelas atividades que são consideradas essenciais, porque não podemos ser irresponsáveis. Então, a questão da reabertura responsável, o cuidado com a higiene, a questão do uso de máscaras, também a questão de mitigar os danos da pandemia, né? Nós, o setor produtivo, mais uma vez, buscando esse entendimento, criamos campanhas. Dessas campanhas, já restauramos respiradores, já entregamos tubos, equipamentos diversos para poder mitigar um pouco os danos dessa pandemia. Também é uma busca permanente nossa de união, uma união do Estado, uma união dos municípios, mais o setor produtivo. Esse trabalho conjunto vai dar um resultado positivo para a sociedade. Então, eu acredito que a palavra associação, como bem diz o texto, nunca representou tanto o significado de coletividade. E pensar plural e agir articulado. Esse é o nosso posicionamento, é a nossa atitude de unidade junto com o governo, buscando o entendimento melhor possível. Muitíssimo obrigado, empresário Itamar Manso, participando aqui. Não sei onde eu estou indo buscar o Itamar Franco, era presidente da República, né? Falar nisso, eu estou com saudade dos escândalos que tinha no tempo de Itamar Franco. Se comparar com os escândalos de Jair Bolsonaro, viram quase que uma piada, o escândalo de Itamar Franco comparado ao escândalo de Jair Bolsonaro. Bom, pessoal, nós vamos ouvir, a Caixa Econômica paga hoje, estou lendo aqui no portal Potiguar Notícias, Caixa Econômica paga hoje, dia 30, 2,6 bilhões em auxílio emergencial.
a 3,6 de 2,6 bilhões a 3,6 bilhões de pessoas. Está misturado aqui. Na verdade é assim, vou refazer a notícia, reler a notícia. Caixa paga hoje 2,6 bilhões de reais de auxílio emergenciais a 3,6 milhões de pessoas. Agora sim, é a quantia em dinheiro e a quantidade de pessoas aí. A quantia em dinheiro é 2,6 bilhões e a quantidade de pessoas é 3,6 milhões de pessoas. Bom, nós ouvimos o Itamar Manso, que é presidente da FACERN, e agora nós vamos ouvir o deputado Hermano Moraes. Hermano Moraes que testou positivo do Covid-19, mas está já plenamente recuperado e trabalhando na Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa está trabalhando de forma virtual. Vamos então ouvir a palavra de Hermano Moraes. Olá, deputado, pois não? Olá, meu amigo Pinto Júnior, a quem agradeço pela deferência de poder participar desse programa, cumprimentando a todos que nos acompanham através do Potiguar Notícias. Primeiro, agradecer a Deus e a todos que oraram e se manifestaram de forma solidária durante o período em que estive acometido da Covid-19. Graças a Deus, já recuperado, eu voltei às minhas atividades, claro, ainda seguindo as orientações médicas, porque estamos em pleno pico da pandemia e precisamos todos nós colaborar para essa campanha, esse movimento coletivo de contenção desse vírus que tem atingido a população do mundo inteiro. E por que não dizer do Rio Grande do Norte, onde verificamos no Brasil e no Rio Grande do Norte índices crescentes de pessoas acometidas, como também de vítimas fatais. Portanto, inicialmente eu já queria recomendar a todos os cuidados com relação ao distanciamento social, a higienização, o uso de máscaras, enfim, todos os cuidados para que nós possamos, no mais breve possível, vencer essa grande dificuldade. E dizer que nós somos convidados e nos dispomos a participar de um programa que está sendo realizado no Brasil inteiro. Aqui no Rio Grande do Norte, o Hemovida está habilitado. Eu que sou doador de sangue já há bastante tempo, vou também fazer na próxima semana doação de plasma, doação de sangue, onde é selecionado o plasma, que vai servir também para a cura de pessoas que estejam acometidas do Covid-19 e que estejam em situação de gravidade. Então, eu quero com isso estimular outras pessoas interessadas que já tiveram o Covid e que estão curadas, a exemplo da minha situação, que possam ir também ao Hemovida e se habilitar também, dessa forma contribuindo para a recuperação de outros irmãos e irmãs nossos. Então, de início é isso, e dizer que essa luta continua, ela tem que ser participativa, tem que contar com a colaboração de todos nesse esforço coletivo. Não é brincadeira, é um problema sério que tem que ser enfrentado com toda a seriedade, ouvindo a todos as suas orientações que são diariamente divulgadas pela imprensa, pelos profissionais da saúde, sejam em nível federal, em nível estadual, em nível municipal. Então vamos todos colaborar com essa causa, porque quem ganhará ao final será a humanidade. Olá. Muitíssimo obrigado, deputado Hermano Moraes, e lhe cumprimento, não somente por essa força de enfrentar o Covid-19, mas também por participar de forma voluntária da campanha relativa ao recolhimento do plasma de quem já teve a doença, no sentido de buscar a solução para o futuro, né? Para o futuro.
Olha, no Potiguar Notícias você lê compras por aplicativo tem alta de 30% durante a pandemia. Então veja, teve queda em muita coisa, mas aplicativos de internet com o povo enclausurado em casa aumentou em 30%. Você lê a matéria completa no portal Potiguar Notícias. Agora nós vamos ouvir o presidente do Partido dos Trabalhadores, Júnior Souto. Alô, Júnior, como é que faz política em tempo de pandemia? A palavra é sua. Bom dia, Pinto Júnior. Eu posso lhe afirmar que desde os primeiros instantes em que nós tivemos a disseminação da orientação que dispunha de bases científicas sobre a necessidade imperiosa de isolamento social como um mecanismo mais eficiente para reduzir a disseminação da pandemia do Covid, nós deixamos de realizar reuniões presenciais e temos recorrido à tecnologia. Temos feito lives com relativa frequência, vários diretórios, comissões, comunicações entre mandatos, nós temos realizado com o uso da tecnologia, e isso tem talvez tomado um tempo um pouco mais excessivo, curiosamente, é a minha opinião pessoal, e tem talvez possibilitado que muitos dos que eventualmente não se manifestavam em ocasiões das reuniões presenciais o façam, o que de qualquer modo atende às necessidades momentaneamente. Nós não temos nenhuma pretensão de relaxar quanto a isso, vamos seguir as orientações. A avaliação que fazemos é de que nós vamos ingressar rapidamente no pico da pandemia, que corremos os riscos de colapsar o sistema público de saúde, e isso tudo é extremamente grave pelas consequências de morte que isso indica, aponta. Por essa razão, nós não temos nenhuma dúvida, não há nenhuma ansiedade quanto a esse fato, a adoção desse procedimento de respeitar a orientação e de tratar as nossas demandas políticas, organizativas, a partir de reuniões virtuais. É desse modo que temos feito e vamos continuar assim até nova orientação. Muitíssimo obrigado. Então, até política é feito virtualmente no tempo de pandemia. Outra notícia negativa no Potiguar Notícias: desemprego aumenta e atinge 12,9 milhões no primeiro trimestre deste ano. Nós vamos conversar com isso já com Marcelo Passos, que já está aqui conosco. Agora nós vamos ouvir o último entrevistado de hoje, o Dr. Geraldo Ferreira, que é o presidente do CIMED, e na sequência conversaremos com Marcelo Passos. O intervalo é rapidinho, a conversa com Geraldo Ferreira. Alô, doutor Geraldo. Olá, eu sou Geraldo Ferreira, presidente do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte. Eu sei que está todo mundo preocupado consigo mesmo, com os seus e com o futuro que vai vir. E sei que também não estamos brigando só contra o vírus. Brigamos com o vírus pelas vidas, brigamos contra o cupim da corrupção que se alastra na forma de contratos e compras por todos os estados do Brasil, e brigamos também com os urubus, que ficam contando cada morte. No entanto, vários estudos já mostram que há luz no fim do túnel. Esse estudo feito em Singapura mostra uma resolução da doença no dia 29 de maio de praticamente 97%. No dia 16 de junho, ela se resolveria em 99%, e no dia 2 de dezembro, praticamente, nós teríamos a pandemia encerrada. No Brasil, 1º de junho resolveria 97%, dia 13, 99%, e dia 23 de agosto, nós teríamos o fim da epidemia. São números, podem mudar, mas mostram a luz no fim do túnel. Volta para o último bloco do Jornal Potiguar Notícias de hoje, agradecendo e abraçando a você. Marcelo, todas as quintas-feiras nós temos o prazer de receber aqui o presidente da ANORC, que é a Associação dos Criadores do Rio Grande do Norte, empresário Marcelo Passos. Queria agradecer a sua presença aqui no Jornal Potiguar Notícias em mais uma edição. Tudo bem com você? Tudo bem, eu que agradeço, e a gente tenta sempre nas quintas-feiras agregar valor para o seu ouvinte e seu telespectador. Muitíssimo obrigado. Marcelo, estou lendo aqui no Potiguar Notícias, a matéria completa fica por conta de quem quiser acessar, mas a manchete diz assim: desemprego aumenta e atinge 12,9 milhões no primeiro trimestre desse ano. Você que é um empregador, você que é um empreendedor, como é que você absorve, sente, lê essa manchete? Para mim, não é surpresa, porque eu tenho dito desde o começo que, obviamente, o governo federal e o governo do estado têm tomado a questão do distanciamento e da paralisia
da sociedade, do comércio, no primeiro momento, de maneira muito correta e responsável. Num segundo momento, eu acho que está todo mundo falhando. E acho que é preciso que a gente entenda que a gente não tem a certeza da próxima semana, da outra semana do pico. E aí a gente tem que, ao mesmo tempo que a gente tem que ter muita responsabilidade de enfrentamento do vírus, a gente tem que ter essa mesma responsabilidade para evitar exatamente o que eu já vinha dizendo desde o começo, e fui muito criticado, de que a gente precisa medicar também o estado mínimo econômico. Então, não é brincadeira. Para um estado como o Rio Grande do Norte, que é um estado que já tinha N problemas, já tinha um ambiente estupidamente ácido, nós denunciávamos isso aqui no Potiguar Notícias, e isto vai melhorar? Não, isto vai piorar. E o primeiro efeito colateral é esse desemprego em massa que vai empobrecer a sociedade e, obviamente, o Rio Grande do Norte. E a gente tem que se preocupar justamente com o que o senhor está dizendo, que é a sociedade do Rio Grande do Norte, mas esse empobrecimento é a nível de mundo, né, Marcelo? Sim, mas como nós estamos em solo potiguar, não é? Nós temos que, obviamente, fazermos a nossa observação onde a gente reside, onde a gente ama morar, onde a gente cria os nossos filhos e tem os nossos familiares. Então, nós temos, obviamente, que ter essa responsabilidade. E aí vai a sociedade uma outra reflexão. O governo, ele não vai conseguir sozinho enfrentar esse vírus. É um erro ele achar, ou nós acharmos, que todas as medidas que o governo venha tomar seja eficiente. Não é verdade. Quem vai ter uma participação e é um papel de coadjuvância fortíssimo é a sociedade. Ora, a sociedade tem que andar de máscara, a sociedade tem que proteger todos e cada os seus né? familiares no grupo de risco. A sociedade precisa ter essa responsabilidade social. Então, a gente observa isso muito falho, principalmente nas periferias, o que eu já venho denunciando aqui todas as quintas-feiras. Rapaz, o meu caro, ontem, Itapuã Costa, que é o homem responsável pelas imagens aqui no Potiguar Notícias, fez imagens aqui na frente da Caixa Econômica Federal em Parnamirim. Marcelo, parecia um comício das antigas. As pessoas sem obedecer o distanciamento, a maioria sem usar máscara, a ausência total da Prefeitura Municipal, de qualquer ONG, qualquer orientação e qualquer orientação das próprias pessoas. Da sociedade. Quer dizer, da sociedade, que você está dizendo, da sociedade como um todo. Eu não sei se Itapuã conseguiu resgatar uma imagem aí para que você possa ver, não conseguiu. Mas no programa de ontem nós mostramos, colocaram barracas para aglomerar as pessoas, quer dizer, tendas. É quase que uma recomendação ao contrário do que diz. É uma afronta. É uma afronta. É uma afronta nesse momento. Eu queria aproveitar, Pinto, e fazer duas referências. Primeiro, a Geraldo, que é presidente do Sindicato dos Médicos. Geraldo tem sido um monstro, tá certo? Tentando se comunicar com a sociedade, mostrando que mesmo no tempo de pandemia, não se perdoa o uso do dinheiro público. Eu acho que queria parabenizar Geraldo, que é uma luta solitária, e ele deve ter sofrido muitas críticas e muita pressão. Geraldo, parabéns aí pela sua atuação. E depois, Hermano Moraes, que é um deputado nós devemos a Hermano o seu exercício, ele é muito observador da cena rural, foi um dos grandes protagonistas da lei de Vardo Melo em relação ao queijo artesanal, e dizer da nossa solidariedade na sua santa recuperação. Né? Não estou dizendo que a irmã está no grupo de risco, mas estou dizendo que para qualquer um de nós não é fácil. Do 5.0. Não é fácil. Mas dizer também, mano, que aí eu vou, Pinto, a um outro detalhe nessa nossa conversa com o seu telespectador, com o seu público, que é a inércia de uma política, quase uma ausência de uma política para o homem do campo do Rio Grande do Norte. O homem do campo que não está no agronegócio do Mato Grosso, do Centro-Oeste. Nós ainda continuamos sem crédito. Não há. Há muito panfleto, há muito fold, há muita televisão, há muita bravata, mas o crédito para o produtor rural, do homem comum, não tem. Eu queria aproveitar a todos, principalmente... Continua aquela burocracia dos bancos que inclusive o Hermano podia iniciar, juntamente com o presidente Ezequiel, já uma militância sobre esse tema. É vergonhoso
É vergonhoso, porque se fala, o campo está abastecendo a cidade, o campo está abastecendo a cidade. Então, nada mais justo nesse momento do que desburocratizar esse crédito para o produtor rural, que é vergonhoso, é humilhante, e eu venho denunciando sempre isso, para que a gente possa ter uma tranquilidade junto do produtor rural do Rio Grande do Norte. Então, a irmã do presidente Ezequiel... Né? O inverno está bom no interior, não é? O inverno está extraordinário. A gente já está com mais de 50% das reservas hídricas consolidadas no estado, o que é para um estado que tem a sua 90%, quase a sua totalidade no semiárido, é uma riqueza, é uma graça divina. Pois é, então se você junta o inverno, ficamos 10 anos sem chover, aí agora que choveu falta crédito. Quer dizer... Como é que um homem comum dentro de uma propriedade rural mediana vai fazer uma silagem de sorgo, por exemplo, se ele não tem o dinheiro para comprar o óleo diesel? Se o produto dele, que é o leite, até pouco tempo não tinha quem vender. Se está vendendo esse leite a um sobrepreço de R$1. Se o programa do leite continua atrasando. Se o programa do leite ainda não deposita o dinheiro na conta do produtor rural. Então, é o que eu digo, nós precisamos, a sociedade precisa entender que não vai haver milagre. A sociedade vai entender que não é o governo federal, que não é o governo do estado, somos todos nós trabalhando para uma governança moderna, que é o que eu digo de governança moderna, é o uso correto, dirigido, certeiro do pagamento dos impostos que a gente faz e que se torna recurso, seja ele federal ou municipal ou estadual. Nós precisamos dessa governança moderna para que a gente possa, nesse vírus tão perverso, que ele é perverso. Ele é perverso, mas às vezes a gente coloca, e às vezes é mal interpretado, por exemplo, ele é perverso, mas o vírus hoje, apesar da sua toxidez, ele matou menos do que a segurança. Alex Medeiros colocou hoje no Instagram dele. Enquanto no vírus 5.000 e pouco, a insegurança já provocou 7.700 mortes na República. É verdade, é verdade. Isso não quer dizer que ele não seja muito grave. Não, é gravíssimo. É gravíssimo. Meu caro Marcelo, queria agradecer imensamente a sua participação no programa de hoje. Vou dizer aqui, nós vamos provocar o deputado Hermano Moraes para que ele entre nessa luta aí de que ele já é ligado, sintonizado com a questão do campo, também nessa questão da desburocratização dos créditos, dos créditos bancários. Muito obrigado. Eu queria só encerrar dizendo que não é hora de... Aí eu vou a Rafael Mota, deputado federal, não é hora de impeachment, não é hora de impeachment de governo, não era de impeachment de presidente, não era impeachment de governança nenhuma. Agora, nós precisamos dirigir crédito para o produtor rural potiguar. Crédito para o produtor rural potiguar e também para as pessoas, os empresários da área urbana. Enfim, é hora de pensarmos, de nos prepararmos, desburocratizarmos para, assim que diminuir essa pandemia, que seja breve, nós voltarmos a empreendermos e gerarmos empregos e renda. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Amanhã é feriado, porque é dia do trabalho, dia do trabalhador. Um grande abraço a todo mundo. Na segunda-feira estaremos de volta. Chegou no RN Enereco um novo conceito em energia renovável, conectando você com a mais moderna tecnologia solar e eólica. Enereco, uma escolha inteligente e segura para a sua autossuficiência energética. Majuí Condomínio Parque, no centro de Monte Alegre. Tudo o que você quer para comprar o seu lote agora. Sem entrada, sem intercalada, sem balão e sem burocracia. Lazer completo, portaria blindada e monitoramento 24 horas com plano de segurança Proteg. Tudo isso com mensais fixas de apenas R$ 548. E você, está esperando o quê? Majuí Condomínio Parque. Acesse vivermajuí.com.br.
Na Centecar Parnamirim você encontra atendimento personalizado e transparência. Centecar Parnamirim com o melhor preço do mercado. Qualidade garantida, serviços completos de alinhamentos, balanceamento, cambagem, suspensão, freio, troca de óleo e mecânica em geral. Centecar Parnamirim, Rua Castro Alves, 132, Rosa dos Ventos, Parnamirim. Informações 3272-6309. Sua internet tá assim? Que tal deixar assim? Acelere com o RNNet, sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RNNet 3272-3222. Olá, eu sou Alisson Holanda, produtor de cerveja artesanal e dono da cervejaria Holanda. Uma cervejaria que foi a primeira cervejaria artesanal do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos um portfólio de 9 cervejas com receitas pensadas em todas as categorias do mundo todo, das principais escolas cervejeiras do mundo, mas também adaptadas para o nosso paladar, para o paladar regional. Venha nos conhecer nas nossas mídias sociais ou então nos bares e referências que vocês possam encontrar aí. Temos o site e temos o Instagram. Siga-nos no Instagram. A cidade está muito mais colorida. São 5 lojas das Tintas Luxo espalhadas por Natal e Grande Natal. Tudo isso para te atender com os melhores produtos e preço de fábrica. Todo mundo compra nas lojas das Tintas Luxo. O que é que a loja tem de mais especial? Aqui vendemos muito mais que tintas, vendemos emoção. Não erre! Produtos de qualidade com preço de fábrica para deixar sua casa muito mais linda. Tintas Luxo, a marca especializada em texturas.